Shalom, Haverim e Karim, tudo bem com vocês? Aqui é o Orochi Tsuriel falando e hoje eu venho trazer uma reflexão para as nossas vidas dentro do contexto da Escritura Sagrada. E aí eu peguei aqui a Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, e eu vou ler a partir do verso 34 até o verso 40. Diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É uma passagem muito interessante, é uma passagem icônica, bem conhecida por várias maneiras diferentes, muito pregada nas igrejas em geral, ela aparece em filmes, em séries. E hoje eu venho trazer uma explicação do ponto de vista judaico. Eu vim trazer um pano de fundo dentro do judaísmo, que é aquilo que eu represento, o judaísmo Notzeri, que é o judaísmo que acredita que Rabi Yeshua, que Jesus é o Messias dos judeus e que ele continua, vivo, nos trazendo através do seu mérito a inspiração para que nós possamos viver, ensinar e pregar a Torá para as pessoas. Essa passagem ela vai se dar num contexto dentro da Judéia, então a gente está falando aqui tanto dos fariseus, quanto dos saduceus, quanto dos nazarenos, dos Notzerim que estavam lá, todos ali eram judeus. E depois de um debate que aconteceu entre os saduceus e Rabi Yeshua e Jesus, os saduceus acabaram perdendo o argumento, não conseguiram mais trazer evidências, e então os fariseus eles vão questionar a Rabi Yeshua qual seria o mandamento mais importante. Por que é que essa pergunta ela é interessante? Porque os fariseus, chamados de Perushim em hebraico, eles são um movimento rabínico que vai surgir após o cativeiro babilônico, após o retorno dos judeus para Israel, para Jerusalém, e eles vão ter como característica o apego muito forte à lei oral, à Torá oral, que se trata do código de lei judaico que surge através da explicação de um mestre para um aluno, de um professor para um aluno ou de um mestre para um discípulo. Então essa tradição oral ela começa de acordo com os sábios lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe a Torá, ele lá recebe a lei escrita e algumas explicações sobre esses mandamentos. Aí o Eterno entrega para ele um modelo de como debater a lei para trazer para as pessoas. Moisés mais tarde vai fundar a Bet Din Gedolá, a grande casa do julgamento, com mais de ele e mais 70, e depois vai surgir uma estrutura jurídica para Israel, onde vai ter maiorais de 10, de 50, de 100 e de 1000. Então o povo judeu ali vai se organizar a partir dessa estrutura que o Eterno dá a Moisés. Vai surgir a necessidade de debater as leis através dessa estrutura que Deus tem entregado ali para o Moisés, e muitas explicações ele já tinha, outras vão surgindo a partir da história, do desenvolvimento da história. Então os fariseus eles tinham um grande apego a essas explicações orais que são passadas de geração em geração dentro da crença judaica. E, portanto, uma dessas discussões que a tradição ela tem, que os sábios a cada geração eles tiveram, é qual é o mandamento mais importante que o Eterno, que Deus ele entregou para o povo de Israel, qual é a coisa principal. E naquela época, no primeiro século, havia essa discussão de maneira muito forte, porém, mais de uma escola judaica diferente tinha a conclusão de que o mandamento mais importante ele estava em Deuteronômio, no capítulo 6, que é justamente
a passagem a qual o Rabi Yeshua vai fazer o uso aqui, né? Se você quiser olhar na sua Bíblia, você vai lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, vai estar lá dizendo, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, ou o Senhor é um, dependendo da tradução, da versão. E aí ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou com todas as tuas forças. Dependendo da versão, lá em Deuteronômio vai estar dessa maneira. E aí a reflexão que eu quero trazer é a seguinte: o que significa amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a nossa alma e com todo o nosso poder, né, com todo o nosso entendimento, como diz o Novo Testamento, né? Como é que isso se traduz na nossa vida? É onde agora a gente vai pegar o texto hebreu, né? Quando a gente vai para o texto hebraico, vai dizer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é leve em hebraico. Levavecha é teu coração. Os sábios ensinam que amar a Deus de todo o coração é a gente submeter à vontade divina os nossos traços aparentemente positivos e os nossos traços aparentemente negativos. Por que é que eu digo aparentemente? Porque a pessoa pode ter uma característica que é considerada uma qualidade e isso acabar sendo ruim, ela acabar utilizando isso de uma maneira que prejudique a ela e aos outros, e a pessoa pode ter uma característica que aparentemente a princípio é negativa e ela utilizar de uma maneira que seja boa, que melhore o mundo à volta dela. Então vamos ao exemplo, né? A pessoa tem uma característica positiva que é ela se expressar muito bem, se expressar bem, se comunicar, ter uma boa comunicação, é uma característica importante, positiva, que ajuda muitas vezes no trato com as pessoas, na solução de problemas. Mas se a pessoa se utilizar dessa característica de ter uma boa comunicação para persuadir as pessoas, né, para manipulá-las a fazer a sua própria vontade, para, usando um linguajar popular, né, para colocar uma pedra no caminho de alguém, para puxar o tapete de alguém, se ela utilizar da boa comunicação para difamar uma pessoa, é uma característica aparentemente positiva sendo utilizada da maneira incorreta, né? Por outro lado, a gente pode olhar para alguém, uma pessoa, e dizer, olha, fulano é uma pessoa muito violenta, é uma pessoa muito áspera, né? A princípio, quando você olha assim, ela é muito preto no branco, fala as coisas assim na hora, e aí você diz, né? Essa característica, ela é negativa, porque a pessoa, ela pode ser alguém inconveniente, alguém que afasta os outros, mas se você pega essa pessoa e coloca ela, por exemplo, numa função de uma polícia militar, onde ela vai ter que lidar com a criminalidade, vai ter que ter uma voz de comando ativa mais forte, ela vai precisar ir para o enfrentamento do crime organizado. Então, essa pessoa que tem todo esse ímpeto, ela vai poder utilizar isso dentro do seu controle profissional, né, mas de uma forma positiva, que vai servir para a comunidade, e existem muitos exemplos, né, dentro dessa área que podem ser aplicados. Então, amar a Deus de todo o coração é a gente entender que tanto as nossas características aparentemente boas quanto as aparentemente ruins, elas devem ser submetidas a Deus. Nós devemos dizer assim, Senhor, que a tua vontade seja feita com todo o meu ser, com as minhas qualidades e os meus defeitos, né? Que a minha totalidade como indivíduo, ela esteja à disposição da sua vontade, que eu possa lhe agradar com todos esses aspectos que me são familiares, que esses traços que eu tenho. E aí a segunda parte vai dizer, né, amarás a Deus de todo o teu coração, que é o levaveja, e com toda a tua alma, é nafshecha, que vem de nefesh. E é interessante que amar a Deus com toda a alma ali trazida, né, que é o nefesh, ela está na dinâmica mais básica. Dentro do mundo judaico existem várias maneiras de se referir à alma, existem vários níveis que se pode compreender a alma, e o nível de nefesh é o mais elementar, é o mais básico, é aquele que está ligado à vida do corpo, à vida da sobrevivência, da expressão da natureza do corpo humano. O que significa dizer
que amar a Deus com toda a nossa nefesh, com toda a nossa alma elementar, é amar a Deus da maneira que a gente come, que a gente bebe, é amar a Deus da maneira que a gente dorme, que a gente faz as necessidades fisiológicas. E aí você pode me dizer, mas Suriel, é possível amar a Deus através dessas maneiras elementares? Sim. Se você for, por exemplo, consultar 1 Coríntios, capítulo 10, na altura do verso 30, você vai ver o apóstolo Paulo dizer, quer comais ou quer bebais, façais, ou qualquer outra coisa, né? Façais tudo para a glória de Deus. Então é possível viver de maneira que tudo seja para glorificar a Deus. E aí a Torá, a lei, ela vem para nos ensinar como a cada uma dessas atitudes que são elementares e importantes para a sobrevivência, a gente pode honrar a Deus. Dentre essas características no judaísmo existe as berachot, as bênçãos. O judeu ele vai recitar a bênção sempre que uma ocasião oportuna surgir para a sua subsistência. Então a gente, quando vai comer um alimento, recita uma bênção. Quando a gente vai beber algum líquido, a gente recita uma bênção. Existe uma bênção para agradecer a Deus porque o nosso corpo está funcionando, porque a gente consegue fazer as necessidades fisiológicas. Existem bênçãos para agradecer a Deus por notícias boas que a gente recebe, por um presente que se ganha. Existem bênçãos para agradecer a Deus pela maneira que a gente desfruta da natureza. E assim sucessivamente, né? Existem muitas bênçãos que os judeus recitam no dia a dia, justamente para louvar a Deus, para engrandecer a Deus através desse aspecto que é o nafshecha, com toda a nossa alma elementar. E existe um terceiro aspecto que é o meodecha, que vem de meod, que a tradição judaica ela vai interpretar isso tanto como algo com muita intensidade, então você tem que colocar ali kavaná, que é intenção, né? Por isso que algumas traduções do Novo Testamento coloca como entendimento ou pensamento, né? Porque uma ala dos sábios compreendem no mundo judaico que esse meodecha é você colocar intenção, sabe? É você fazer a coisa com consciência, por amar a Deus, por querer servi-lo. Eu já gravei um vídeo falando sobre o Shivti Adonai Lenegdi Tamid, né? Que eu tenho colocado, ou posto o Senhor continuamente perante mim. Isso é intenção, é kavaná, é o que a gente chama de você colocar a sua devoção consciente naquilo que você está fazendo, por amar a Deus, por temor a Deus, não como uma coisa automotiva ou robótica, mas como algo que é uma expressão natural da sua alma, da sua essência. E também os sábios vão compreender que esse meodecha, ele expressa muito de quê? Da nossa energia vital, das nossas forças. E as nossas forças estão empregadas nas nossas posses. Então, quando a gente trabalha, derrama o sangue e o suor em prol das nossas posses, da subsistência, nós recebemos coisas. O Eterno ele nos dá a condição de termos roupas, de termos casa, móveis, de termos carros e, enfim, vão vindo bens e mais bens que o Eterno vai nos concedendo ao longo da vida. E aí a Torá ela está dizendo que nós temos que amar a Deus com esses bens, com a maneira que a gente administra o que está em nosso poder. E olha que interessante, né? Muitas vezes a gente vai olhar uma postura de quem ensina sobre a Escritura de que Deus condena as posses materiais ou que Deus condena a riqueza. Não é o caso. Né? O que a Escritura e o que o Eterno vai condenar é o apego às riquezas, ou seja, é você considerar isso como a finalidade da vida, como o produto máximo final da existência é a riqueza, é o apego ao dinheiro, ao monetário, sabe, a ter, a posse. Então, isso é considerado um problema. Mas se nós nos entendemos como administradores, como mordomos daquilo que Deus nos concede para o bem do mundo, das pessoas que estão à nossa volta, aí não importa quanto a pessoa tenha, isso vai ser uma bênção. Aí o Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, os seus moradores e tudo o que nela habita. Então é uma ilusão, né? Nós temos posses porque Ele nos concede a oportunidade de sermos administradores das coisas que Ele permite chegar na nossa mão. E aí quando o indivíduo, nesse caso aqui falando de maneira genérica, ele pega essas posses e utiliza para o bem, para gerar mais vida, a pessoa utiliza as suas posses para ser hospitaleira, ela recebe pessoas da melhor maneira possível, ela faz caridade, ajuda instituições, ajuda grupos, ela se utiliza daquilo que tem para fortalecer.
ela ajuda quem está doente a se recuperar, noivos que querem se casar, ela ajuda para que esses noivos consigam ter o seu casamento. Se uma família precisa fazer um velório, ela sim luta junto com aquela família e ajuda financeiramente a organizar esse velório. Então, é uma pessoa que ama a Deus com as suas posses e ela faz, através daquilo que ela tem, o papel que Deus disse para ela designar, que é o quê? Cuidar do órfão e da viúva. E daí vem o que Rabi Yeshua vai dizer logo na sequência, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. E dentro do mundo judaico, a gente vai compreender isso como aquelas pessoas que estão na mesma linha de raciocínio, no mesmo pensamento que a gente, né? O próximo, ele não é determinado pela geografia do ponto de vista judaico, mas sim pela frequência. A pessoa que tem a mesma frequência de pensamento, ela teme a Deus, ela caminha mais ou menos da maneira que eu caminho, é considerado esse próximo, né? Então essa proximidade, ela não é em corpos físicos, ela é em semelhança, em sintonia de pensamento, de crença e tudo mais. Então, você amar esse próximo do ponto de vista divino é você fortalecê-lo, é você ajudá-lo, fazer o possível para que ele se eleve. E a gente só pode fazer isso se utilizando das nossas posses, das nossas forças, né? Mas eu não tenho dinheiro, mas você pode fazer uma visita. Você pode ir lá presencialmente, né? A pessoa pode fazer um alimento e levar para quem está precisando. Ela pode pegar uma roupa que ela tem e doar para quem necessita. Ela pode dar o tempo dela, que é um bem muito precioso, para ouvir, para aconselhar, para abraçar quem está fragilizado por alguma perda que teve. Então isso é amar a Deus com todas as nossas forças. E aí eu me lembro de quando o Talmud, que é o Código da Lei Judaica, essa tradição oral, ele é o principal livro da lei oral judaica, é o Talmud. Na primeira ala do Talmud, que é, vamos supor assim, o início, né, o código básico inicial do Talmud, que é a Mishnah, ele vai ter um tratado chamado Pirkei Avot, que é a ética dos pais. Esse tratado ele vai lidar com o ensinamento de vários sábios ao longo das gerações do povo judeu, e houve um chamado Shimon Hatzadik, de abençoada memória. Ele foi um sumo sacerdote ali em torno do período de 200 a 300 antes de Cristo, né, ou antes da Era Comum, como geralmente é falado, né, nos círculos judaicos, ou antes de Cristo, como a gente vê na história em geral. E ele viveu nessa época, foi um grande sábio, ele estava junto de uma geração grandiosa, que é chamado de os Homens da Grande Assembleia, e ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que o mundo ele é sustentado através de três pilares importantes. Esses três pilares importantes é o motivo pelo qual o mundo ele continua existindo, funcionando como conhecemos. Os três pilares são o estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade. Isso a gente vai encontrar lá no Pirkei Avot, no primeiro capítulo e no segundo verso, ou na segunda Mishnah desse tratado. E lá vai estar dizendo justamente que o estudo da Torá é um dos pilares que sustenta o mundo. Entenda a Torá genericamente como as instruções de Deus para a humanidade. Portanto, a Bíblia ela pode ser compreendida num sentido amplo como a Torá e não apenas o Pentateuco. Então, o estudo da Bíblia, da Escritura Sagrada, ele é uma das três coisas que fundamentam a existência do mundo. A segunda coisa é o serviço a Deus. E o serviço a Deus é esse serviço litúrgico, religioso. São as rezas, são as orações, é o recitar de louvores, os cânticos de gratidão, as ações de graça a Deus. É parte do que é composto como o serviço divino, como a Avodat Adonai, né? O serviço para Deus. E a terceira coisa é os atos de bondade, o Gimilut Hassadim, que são o quê? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Você ajudar os órfãos e as viúvas, que seria você fortalecer aquelas pessoas financeiramente necessitadas, é ajudar noivos a se casarem, que é um mandamento importante no judaísmo, é você estar se consolidando, né? Aliás, se prestando as condolências, né? O que eu quero dizer, para as pessoas que estão enlutadas em um momento difícil, ir lá chorar com elas, abraçá-las, fortalecê-las. A caridade no sentido não só de você dar o dinheiro, mas de você prestar um serviço para quem está precisando, e aí você faz isso de coração, né? Então a pessoa está necessitando de algo e você vai lá e auxilia ela naquele ponto, mesmo que não seja financeiramente, mas com o que está à sua disposição.
Quando existe uma briga entre amigos, né, é um mandamento da tradição que também está dentro desses atos de bondade, Gemilut Hassadim, você tentar conciliar, fazer aquele papel de quem concilia, de quem ajuda a ter a reaproximação dos amigos, dos familiares, né, estabelecer a paz nos relacionamentos. Então, isso são os atos de bondade. E essas três coisas, elas sustentam o mundo. E se a gente parar para perceber, é interessante, né, que quando você pega o estudo da Torá, é algo que exige a devoção, né, no caso do pensamento. Então você precisa ter entendimento, pensamento, para poder estudar a Torá. Isso requer que você intelija aquilo que você está estudando. A segunda coisa, que é o serviço a Deus, depende do quê? Do coração, né? Então aí é levaverra, o seu coração. Você precisa ter a fé, a devoção para entregar a Deus o seu sacrifício de louvor, a sua prece, a sua reza. E a terceira coisa é Gemilut Hassadim, que são os atos de bondade. A pessoa precisa utilizar as suas forças ou as suas posses, aquilo que ela tem à sua disposição. Então, num sentido profundo do texto bíblico, amar a Deus com o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso poder ou entendimento é estudar a Torá, praticar o serviço a Deus, que são as rezas, e executar os atos de bondade conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado, que o Eterno Bendito seja abençoe a todos no mérito de Yeshua HaMashiach, Jesus o nosso Messias. Shalom, Ulehitraot.